da Independente. Nesta terça-feira estamos recebendo aqui no estúdio e vamos conversar com os vereadores do município de Lajeado, vereadores Sérgio Kinipoff e Alex Schmidt, para debatermos um projeto que está em discussão no Poder Legislativo sobre a questão da liberação do funcionamento do comércio em domingos e feriados. Convidamos os dois vereadores para apresentarem os seus posicionamentos e dentro de uma lógica de um debate, né, pedir para os vereadores, assim que a gente for perguntando, a gente limitar em no máximo 2 minutos cada resposta, né, para que a gente possa dar oportunidades iguais nos seus posicionamentos. Muito bom dia, obrigado por terem vindo e já começo então perguntando, vou me dirigir ao vereador Alex, que é da base do governo, inclusive o seu posicionamento, né, a favor desse projeto, evidentemente, que a gente tem acompanhado teus posicionamentos, e por que da importância deste projeto no teu entendimento, Alex? Bom dia. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da rádio. É sempre uma satisfação estar aqui. Primeira vez no estúdio novo, né? Então, a gente está com uma excelente primeira impressão, hein? Ficou muito bonito. Parabéns a toda a equipe. Sim, nós defendemos já, mesmo antes, né, mesmo antes de eu concorrer a vereador, eu já defendi a questão da liberdade de trabalho. E eu entendo que ela é fundamental, afinal de contas, nós temos 497 municípios no estado. O Sérgio até trouxe na última conversa que nós tivemos, trouxe uma posição diferente, mas eu tenho a informação de que 4 dessas cidades têm legislação que restringe o trabalho aos domingos. Então eu não vejo, por causa disso, dessa restrição, outros municípios como Encantado, Arroio do Meio, Estrela, ou até mesmo Porto Alegre, com seu comércio de rua aberto todos os domingos. Acho que nós temos que desmistificar um pouco a discussão, porque não é essa. A lei não tem o intuito de fazer com que as pessoas trabalhem todos os domingos, né? Nós queremos é que haja a liberdade para que, por exemplo, agora, na véspera da Semana Farroupilha, alguma loja de materiais e produtos tradicionalistas, né, vestuário, botas, bombachas, enfim, possa daqui a pouco fazer um evento no domingo para receber seus clientes e vender esses produtos. Então, que haja essa liberdade de negociação para que se possam abrir esses empreendimentos sem a necessidade de se fazer acordos coletivos, que geralmente são acordos coletivos para toda a classe, né? O que inviabiliza essas peculiaridades de cada negócio. Uhum. Vereador Sérgio Kinipoff, o seu posicionamento, o senhor tem demonstrado contrariedade ao projeto. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiano, bom dia, Natália, bom dia a toda a equipe da Rádio Independente, bom dia a todos os ouvintes da rádio, do programa Panorama. É um prazer enorme estar aqui debatendo sobre um tema que muda tanto e impacta tanto a vida das pessoas e das famílias na cidade de Lajeado. Em primeiro lugar, é importante dizer que o comércio não está proibido, não existe uma proibição do comércio abrir nos domingos. Aliás, nunca houve essa proibição. O que consta é que cada empreendedor, e eu sou um, vejam bem, eu sou um empreendedor, eu tenho um consultório, se eu quiser abrir o meu empreendimento, o meu negócio no domingo, eu posso abrir. Eu vou chamar a minha família para me ajudar no meu empreendimento e eu vou poder abrir o meu trabalho e vou poder trabalhar efetivamente nos domingos com o auxílio dos meus familiares. Que é o que acontece com algumas lojas e alguns mercados aqui na cidade de Lajeado. Então, não existe uma proibição, existe uma regulamentação. E eu defendo, sim, que a categoria deva ser ouvida. Esse projeto, ele joga no colo do Legislativo o poder de decisão de algo que vai impactar a vida das pessoas, vai impactar muito a vida das famílias em Lajeado. E eu, como pediatra, tenho acompanhado o drama de muitas crianças que os pais não têm onde deixar quando vão trabalhar. Não existe creche em finais de semana. Vai existir sempre uma dificuldade muito grande para as famílias administrarem o fato de não ter seus filhos junto consigo, né? E existe uma regulamentação, não são todos os domingos que são proibidos na cidade. Existe uma regulamentação de 6 domingos, se não me engano, que possibilitam a abertura do comércio nos domingos.
e que esse acordo foi construído junto com o coletivo dos trabalhadores, ou seja, o sindicato. Então, eu sou contra tirar o sindicato da negociação, eu sou contra tirar a representatividade dos trabalhadores da negociação dessa decisão. Essa é uma decisão que está vindo de cima para baixo e mostrando a desigualdade, porque nós não estamos num momento de igualdade entre patrão e empregado, né? Nós estamos num momento, inclusive, de muita desigualdade. A negociação individual, eu penso que ela passa a ser injusta exatamente por essa desigualdade de relação entre patrão e empregado. Muito bem, essa fala inicial, a colega Natália Ribeiro também está conosco no circuito, né? Nath, pode questionar aí os nossos convidados. Vamos lá, um bom dia então para os vereadores, obrigada pela presença de vocês no estúdio. Nós conversamos semana passada já com algumas pessoas ligadas tanto a autoridades quanto também a pessoas representadas na Câmara, e eu fiz uma pergunta naquela oportunidade que eu gostaria também de fazer aos senhores, porque esse projeto não é uma novidade, no entanto ele volta à discussão agora. Em 2018 ele acabou sendo retirado pelo proponente, que foi no caso a Prefeitura. Vereadores, o que muda agora? Por que esse projeto agora retoma o cenário? Por que ele volta à discussão? E na avaliação de vocês, neste momento, ele tem mais condições de evoluir ou de não evoluir? Alex. Bom dia, Natália. Acho que deve estar mais quente aí do que aqui, mas aqui também já deu uma amenizada. Deu uma esquentada. Satisfação participar contigo aqui. Sim, Natália, eu acho que essa discussão ela evoluiu bastante, a composição da Câmara também mudou. E acredito que esse seja o ponto que talvez tenha deixado o governo tranquilo em encaminhar esse projeto para que a gente possa fazer esse debate na Câmara de Vereadores, né? E eu sempre friso isso, que a gente não tem o objetivo, esse projeto não tem o objetivo de tirar o sindicato da negociação. A gente tem o objetivo de dar a liberdade para que cada trabalhador possa escolher quem quer representá-lo. Tem trabalhador que gostaria de trabalhar em alguns domingos, eu vou usar esse exemplo agora da Semana Farroupilha, porque é o que está mais próximo. Mas daqui a pouco, nesse domingo, ele gostaria sim de trabalhar para fazer um comissionamento extra, né? A gente sabe de algumas empresas aqui onde o vendedor conseguiu, em determinados meses, dobrar o salário dele com comissões de venda. Então, no momento que a gente não tem a possibilidade de fazer essas negociações mais adequadas a cada situação, a cada empreendimento, a gente tira a liberdade desse trabalhador, inclusive de aumentar a sua própria renda, né? E nada impede, essa lei não altera isso, nada impede que o trabalhador eleja o seu sindicato como seu representante numa negociação. Ele só não vai estar obrigado a fazê-lo, mas ele tem essa liberdade de escolher. E aí eu volto a dizer, né, eu não consigo mais visualizar essa dicotomia entre capital e trabalho. Para mim isso é uma discussão e uma visão ultrapassada. Hoje nós temos aí a grandíssima maioria das empresas, são pequenas empresas, onde o empreendedor é aquele cara que apostou todas as fichas, todo o patrimônio da sua família, muitas vezes num negócio, assumindo risco, contrata a sua equipe e ele tem uma relação com a sua equipe praticamente familiar. A gente passa, nos pequenos negócios, a gente passa muito mais tempo com a nossa equipe de trabalho, com os nossos colaboradores, do que muitas vezes com a nossa própria família. Então a gente tem um relacionamento muito próximo com essas pessoas. Eu não consigo enxergar essa dicotomia, essa força exacerbada de um dos lados. Eu acho que essa negociação, sim, é justa pelo nosso perfil de negócio de Lajeado. O vereador Serginho? O vereador Alex foi muito feliz ao colocar que o cenário político da cidade mudou. Por isso que esse projeto volta, Natália e ouvintes. Esse projeto volta porque, nesse momento, o governo tem maioria no plenário e tem uma chance enorme de vencer e de fazer esse projeto passar, né? Então, vejam a importância na eleição do vereador, né? O vereador é aquele que te representa no Legislativo Municipal. E esse momento agora, o Poder Executivo tem maioria no plenário e tem uma chance muito grande de vencer essa votação, coisa que não tinha na gestão passada. Então, essa é uma das principais razões pela qual esse projeto volta agora, porque não poderia ter sido mantido no passado e não foi mantido porque não tinha maioria no plenário. Então, essa é uma razão.
E a razão também a respeito da igualdade ou da liberdade de negociação individual, é evidente que lá no meu negócio, né, lá no meu consultório, eu tenho 2 pessoas maravilhosas que trabalham comigo, a Rosane e a Marina, e eu tenho certeza que se eu pedir para elas, elas vão vir no domingo trabalhar se eu resolver abrir o consultório. E elas não vão se negar, né? Mas elas não vão se negar, mas elas não vão estar felizes de fazer isso. E basta você ir, e eu não tenho ido, eu evito de todas as formas ir no supermercado nos domingos, eu tento fazer os meus negócios, isso há muito tempo, por uma questão ideológica até, de usar o meu sábado para fazer isso, ou o final de sexta-feira. Só vou nos domingos ao mercado se eventualmente tiver alguma intercorrência, algum imprevisto. Mas basta você ver a fisionomia das pessoas que estão trabalhando no domingo no mercado. Me digam se elas estão felizes. Elas atendem muito bem os seus clientes, né? Porque elas fazem o papel do negócio, elas fazem o papel do empreendimento ao qual elas estão ligadas. Mas me digam se elas estão felizes trabalhando no domingo. Me diga alguém que esteja feliz de estar trabalhando no domingo. Me diga alguém que tem coragem de dizer para o patrão, dizer, olha, eu não vou trabalhar no domingo, e não correr o risco de ser demitido, né? Na verdade, foi citado aqui num programa da rádio mesmo, que essa coisa da liberdade é para iguais. E infelizmente, nessa relação de patrão e empregado, não existe igualdade. Infelizmente, não existe igualdade nesse momento. É preciso que haja uma representatividade. É por isso que existe sindicato, é por isso que existe um coletivo que protege e que discuta em nome desses trabalhadores. Se os empregadores têm sindicato, por que os empregados não podem ter um sindicato que os represente? E se eles não quiserem o sindicato como representante, eles que criem uma outra entidade que os represente, né? Mas a importância da negociação coletiva, eu não abro mão disso. É preciso que haja alguém que possa estar defendendo o trabalhador, né? E eu sou um deles dentro da Câmara de Vereadores. Vou pegar um gancho justamente nessa colocação e a pergunta vale para os dois. Na última sexta-feira, o prefeito Marcelo Calmo foi questionado sobre o projeto. Ele disse que a obrigatoriedade do Executivo, na verdade a função do Executivo é encaminhar, e que o fórum de discussão é o Poder Legislativo. E que porque foi questionado justamente por que o sindicato não foi chamado para a discussão. Então pergunto para o vereador Alex, que é da base do governo, se concorda com o posicionamento do prefeito ou se ainda há possibilidade de convidar o sindicato para debater o projeto, e ao vereador Serginho, se na sua concepção deva ter o sindicato envolvido na discussão do projeto que por hora, né, está tramitando na Câmara. Bom, o Executivo sempre deu muita liberdade para a base aliada. Tanto é que essa questão dele ter sido esse projeto voltar à discussão por ter ou não ter maioria da Câmara não se sustenta. Nós temos vereadores na base aliada que votarão contra, já declararam seu voto, como nós também temos vereadores na base da oposição, na oposição, que votarão a favor. Então é a questão da liberdade de escolha das suas convicções, né? Nesse sentido, os sindicatos, nós chamamos os sindicatos para discutir e fazer um debate agora na segunda-feira de manhã, ontem pela manhã, na reunião das comissões, que é um espaço que geralmente a gente usa para que se possa discutir um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, os temas que a gente vai votar no plenário, né? No plenário a gente não tem tanto tempo para isso, então a gente acaba usando esse espaço nas comissões. E eu concordo com o prefeito Marcelo, no momento que o ambiente para a discussão de um projeto de lei é a Câmara de Vereadores, senão não precisaria ser votado o projeto, né? Então, ali sim, onde tem a representação da nossa comunidade, através dos vereadores eleitos, é sim o fórum adequado para fazer esse debate. Então, é nesse momento que se busca a informação, se traz os sindicatos para opinar, como foi feito ontem, se discute entre os vereadores, se debate, e assim cada um já pode mais ou menos se alinhar, formar sua opinião, para que a gente possa votar isso com tranquilidade quando tiver pautado na reunião plenária. Vereador Serginho? O sindicato tem que ser chamado sempre para negociar. O sindicato é o órgão que representa os trabalhadores, né? E é o órgão que representa as categorias de trabalhadores. E o que a gente tem percebido dentro da lógica da reforma trabalhista é tirar força de sindicato. E é isso que a gente tem observado no país nesses últimos anos, né? E essa retirada de forças do sindicato é exatamente tirar o sindicato da possibilidade de negociação com o empregador.
porque os sindicatos acabaram tendo força de representatividade ao longo da história recente do trabalho aqui no país. E foi tirado do sindicato, está sendo tirado do sindicato da negociação. E esse projeto, ele é um projeto que nitidamente ele demonstra não querer conversar com o sindicato a respeito da abertura do comércio nos domingos e feriados na cidade. Já existe uma regulamentação. Os países evoluídos, muitos países evoluídos, que respeitam o trabalho, países que têm um regime de predomínio social-democrata, e tem uma proteção ao trabalho, tem uma proteção ao domingo, tem uma proteção ao trabalhador. Existe uma organização sindical que pode e negocia junto com o Poder Executivo a organização do trabalho. O que acontece aqui é exatamente o contrário, estão tirando o poder de negociação do sindicato. E bem, a gente passou aqui discutindo nessa última semana, aliás, um evento maravilhoso, que é o CRI Smart Cities, onde a gente esteve discutindo sobre qualidade de vida e vida harmônica na cidade, e de que forma as cidades vão poder ser mais ou menos inteligentes. E a gente viu nitidamente que as cidades mais inteligentes não é a cidade que tem mais startup, é a cidade que tem uma evolução associada a uma evolução sustentável do seu entorno, né? Quer dizer, nós precisamos de árvore para respirar, nós precisamos de tráfego, de menos carros nas ruas, nós precisamos de lugar para caminhar, nós precisamos de lugar para andar de bicicleta, nós precisamos de lugar para viver, né? E a gente está pensando nesse momento de uma forma muito consumista e tentando tirar do trabalhador, do comércio, o direito de ter um domingo com a sua família. Senhores, assim como o vereador Alex comentava na sua fala, o projeto ontem foi discutido nas comissões, foi considerado legal, parecer pela legalidade da matéria nas comissões, e agora então está liberado para análise por todos os vereadores em plenário. E por esse motivo eu pergunto para os senhores, na opinião de vocês, esse projeto já está pronto para ser votado? Ele poderia ser votado quando? E se vocês pretendem apresentar alguma emenda a esse projeto de lei? Alex, quer começar? Por favor. Pode ser. Eu entendo sim que esse debate já está bastante construído, né? São anos falando e debatendo esse tema, né? Na realidade, o projeto que veio é basicamente, o texto dele é basicamente o que já estava em debate em 2017 ou 2018, não lembro mais bem, mas é um tema que vem recorrentemente sendo debatido, inclusive nas campanhas eleitorais do ano passado, todos os candidatos a prefeito defenderam retirar essa proibição, né? É um debate, acho que está bastante maduro e pode ser votado, sim, não vejo problema algum quanto a isso. Serginho? Eu penso que o projeto, sim, ele está pronto para ser votado, e o projeto ele vai ser colocado para votação, né, já pode ser a partir de hoje. E a gente sabe que o governo tem maioria, né, não é esse jogo de palavras de que a base do governo tem uns que não estão a favor, tanto que na oposição tem outros que não têm. Na verdade, a gente percebe dentro do público de vereadores um certo comportamento, né, que defende muito acirradamente a questão não da liberdade, mas do liberalismo econômico, no sentido de que não se respeita a questão do trabalhador, e sim o respeito ao consumo, ao negócio. E veja, eu não estou tirando aqui o direito do empreendedor de querer ter lucro. Eu acho que o lucro ele faz com que gere mais emprego, ele faz com que a economia gire, ele faz com que a gente possa ter um avanço econômico na região. Não é disso que eu estou falando, né? Eu estou falando da necessidade de negociar com o trabalhador e negociar com o sindicato. Eu acho que se esse projeto vier à votação, ele está pronto para ser votado, ele vai passar, né? Os vereadores da situação, da base do governo, eles têm maioria, né? E eles vão, infelizmente, vai ser votado e muito provavelmente vai vencer a possibilidade de abertura indiscriminada em domingos e feriados. Nós temos inúmeras manifestações de ouvintes aqui no nosso WhatsApp, é um assunto que evidentemente suscita um debate, né, e posicionamentos. Vou ler dois aqui para sintetizar. A ouvinte Márcia, ela diz o seguinte: tem um comércio, concordo 100% com o vereador Serginho, domingo é da família. Posicionamento
da ouvinte Márcia. E tem o posicionamento da ouvinte Ana, que diz o seguinte: nos países mais desenvolvidos há o trabalho aos domingos. Estamos num país capitalista, ninguém será obrigado a trabalhar. Convoca quem quiser trabalhar, que trabalhe, é preciso esta liberdade. Posicionamentos aqui, os dois um pouco diferentes. Pergunto aos senhores sobre a questão que envolve, né? Há posicionamentos, por exemplo, nós tivemos aqui representantes da CIL, CDL e Sindlojas defendendo a questão que a abertura, ou a possibilidade de abertura do comércio aos domingos, primeiro também de parte deles, o entendimento de que nem todos os domingos haverá abertura do comércio e nem todos os estabelecimentos vão abrir. Segundo, que isto possibilitará a contratação de mais pessoas para trabalhar e tem a questão toda do envolvimento do turismo regional que tem que ser ampliado. Então, nessas questões aí eu gostaria da opinião, do posicionamento dos senhores. Alex? Mas eu? Bom, sim, eu acho que a possibilidade de nós abrirmos os domingos não vai fazer com que se abra todos os domingos. Afinal, hoje em dia já são permitidos, por exemplo, farmácias, postos de combustíveis abrirem os domingos. E o que a gente vê na realidade é que muitos não abrem, porque não há demanda para isso. Né? O público consumidor está em casa, com a sua família, fazendo churrasco, então não sai para comprar. Então não é todos os domingos. Agora, alguns domingos podem ser importantes, né? E esses domingos justamente melhoram a qualidade de vida do quem? Do industriário, do atendente da farmácia, do atendente do posto de combustível, que muitas vezes não tem esse tempo do sábado para fazer as suas compras porque está trabalhando. Então, na véspera do Dia das Mães, algumas datas especiais que a pessoa quer ir ao comércio fazer alguma compra, vai ter essa possibilidade também. Então, eu entendo que sim, que há uma melhoria nisso e não vai abrir todos os domingos, ao exemplo que eu dei antes, né? Muitas cidades onde é permitido já não abre, né? Então, nós temos que... Eu comecei o nosso debate aqui falando sobre isso, que é a necessidade de desmistificação disso, né? O projeto não vai obrigar ninguém a trabalhar todos os domingos, até porque a legislação trabalhista não o permite. A legislação trabalhista exige um descanso de 24 horas a cada 6 dias trabalhados. Então, o cara não vai ficar sem folga durante a semana. A legislação trabalhista permite que a mulher, por exemplo, trabalhe um domingo e folgue outro. Então, ela não vai poder trabalhar todos os domingos do mês. No caso do homem, ele pode trabalhar no máximo 2 domingos, tem que folgar o terceiro. Então, há uma série de restrições na legislação trabalhista que impedem o que está se tentando colocar, que a pessoa vai ter que trabalhar todos os domingos. Não é assim. As pessoas não vão perder seu convívio familiar porque haverá abertura do comércio em alguns domingos do ano. Na minha opinião, não sei se chegam a 10 no ano inteiro. Não sei se chegarão a 10. Depende muito do tipo de negócio. Tem gente hoje que pode abrir e não abre, porque não há demanda para isso. Então, acredito que isso deva se repetir. Se em outras cidades muito maiores do que Lajeado não acontece, não entendo por que Lajeado teria que ser a exceção e haveria essa demanda para abrir todos os domingos. Vereador Serginho? Se hoje nós temos a possibilidade de abrirmos o comércio domingos e feriados em 6 finais de semana, abrir em 10 finais de semana não seria um absurdo essa negociação com o sindicato se ela houvesse, né? E a gente tem que levar em conta também que países desenvolvidos como a Alemanha, Itália, França, Portugal, são países que respeitam o domingo e não abrem o comércio no domingo. E a questão do turismo, eu penso que sim, acho que é importante nós termos essa visão do turismo e implementar o turismo na cidade. Mas o turismo na cidade de Lajeado hoje, tentem pensar comigo, qual é o atrativo turístico que Lajeado oferece hoje para a população do Vale do Taquari, a não ser comprar nas suas lojas, né? Veja, nós não temos um atrativo, nós não somos uma Gramado, nós não somos uma Canela, nós não somos uma cidade de referência turística, ainda não, queremos ser, mas nós precisamos criar isso. Nós não temos nem restaurantes abertos suficientemente nos domingos, né, para atender um afluxo de pessoas que venham para Lajeado no domingo. O movimento que Lajeado tem e a população de Lajeado ela aumenta em quase 50%, hoje nós somos de 86 mil habitantes, passa de 120 mil pessoas circulando pela cidade de Lajeado por dia em dia de semana, porque as pessoas vêm atrás dos serviços que a cidade oferece, né? O apelo turístico ele tem que crescer, tem que ter mais eventos, tem que ter algum tipo de apelo, né, que possa trazer
eventos para a cidade de Lajeado, coisa que ainda não tem. Então, temos que pensar no turismo, sim, mas o turismo de final de semana seria o turismo da compra. Quer dizer, nós vamos dizer, como tem na justificativa do projeto, estimular as famílias a passearem no shopping para comprar. Quer dizer, nós vamos estar ensinando os nossos filhos que passeio é ir ao shopping comprar. Nós vamos ensinar aos nossos filhos que o belo da vida é ir para o parque, passear, respirar, andar de bicicleta, bater bola com seus filhos, viver com a família. Então, esse é a qualidade de vida que se espera e não o passeio para consumo. Então, eu penso que nós precisamos avançar muito ainda e não colocar a carroça na frente dos bois. Vamos abrir o comércio para depois investir no turismo. Não, nós precisamos ter uma cidade turística que necessite de um comércio pujante no final de semana, coisa que, infelizmente, ainda não temos, né? Então, é planejamento e, para planejar, nós temos que organizar isso e não pressionar esse projeto agora, porque o projeto agora tem maioria no plenário para votação. Quer dizer, o projeto está vindo porque tem maioria e ele vai passar. Bom, muito bacana poder ouvi-los, né? Nós temos aqui, evidentemente, continuamos sendo o ouvinte se posicionando, ou o contrário, ou favorável, mas, acima de tudo, algumas manifestações interessantes sobre o posicionamento dos senhores, né? Então, acho que essa é a oportunidade que a rádio também dá ao Poder Legislativo, através de um vereador que representa a base aliada, que é o vereador Alex Schmidt, e um vereador que representa os vereadores contrários, nesse momento, a esse projeto, que é o vereador Sérgio Kinipoff. E uma consideração final, agradecendo a participação de vocês, né, dos dois convidados de hoje, a respeito deste projeto. Alex Schmidt, começa por ti. Bom, eu gosto de falar dessa questão turística, né? Eu tenho sido voluntário aí em muitos fins de semana na recepção dos visitantes lá do Cristo Protetor Encantado. Minha esposa faz parte da associação lá, então a gente tem um programa, às vezes, alguns domingos, ir lá ajudar na recepção dessas pessoas. E a gente já vê essa questão que o Sérgio coloca, né? O que vem antes, a demanda ou a oferta? Os restaurantes em Encantado, a maioria não abria no domingo. Agora começou a ter um público que visita, que quer almoçar, esses restaurantes começaram a abrir no domingo. Da mesma forma, nós não teremos em Lajeado uma atração turística deste porte ou deste perfil. Nós temos sim as pessoas que vêm das cidades daqui do entorno para ficar no nosso parque. Tanto no Parque dos DIC, quanto lá na frente da Univat, sempre tem muito movimento. Agora, com o nosso parque Ney Santos Arruda, aqui na Orla do Taquari, certamente isso também vai acontecer. E aí, aquela questão, no momento que o público está presente lá e está usando esses espaços, vai ter demanda, a oferta vai ser, com certeza, atendida. E aí a gente fica pensando nesses... por exemplo, no Monumento do Cristo, né? As pessoas vão vir aqui, vão passar o fim de semana, porque também querem visitar o Viaduto dos 13. Onde eles vão ficar? Vão ficar em Lajeado. É onde tem a melhor estrutura hoteleira, a melhor estrutura de restaurantes e possa dar todo esse suporte. E aí, muitas vezes, o cara quer fazer uma caminhada até o Viaduto dos 13 e não trouxe um tênis, né? Hoje ele pode comprar no shopping. Mas nada impede que, num futuro, se houver uma demanda muito maior, o cara que vende tênis possa abrir a sua loja para vender tênis se ele achar que tem essa demanda. Claro que num curto espaço de tempo a gente não tem. Não tenha. Mas, enfim, aí eu trago uma definição do direito, né? Os fatos sempre surgem antes da lei. No momento que a gente tem uma lei atrasada, os fatos acontecem e a lei acaba sendo muitas vezes respeitada ou atrapalha a vida da nossa comunidade. Se nós tivermos uma lei que dá liberdade para que o próprio mercado e as equipes, empreendedor e colaboradores, possam, de comum acordo, resolver isso, a gente consegue que a nossa Lajeado se adapte a uma demanda que pode vir a surgir mais adiante. Então, defendo sim a liberdade de negociação, que não impede que, volto a dizer, os sindicatos negociem ou qualquer outra associação de funcionários do comércio, de colaboradores do comércio. Assim como eu sou associado da ACIL, por livre e espontânea escolha, o trabalhador também pode escolher qualquer entidade que a represente, dentre elas o sindicato, que pode fazer a negociação coletiva. Então, eu não vejo prejuízo algum com relação às negociações coletivas, a não ser devolver ao trabalhador a opção de escolher quem vai negociar por ele. Vereador Sérgio? Bom,
como visto, né, a gente não terminaria esse debate e está chegando a hora, né? E eu lamento que o trabalhador do comércio tenha que ficar com essa espada em cima da sua cabeça há tantos anos, né? Esse é um desafio que o trabalhador do comércio vem tendo ao longo dos últimos anos, no sentido de que tem todos os anos vira e mexe, toda mudança de governo vira e mexe, vem a possibilidade da abertura do comércio nos domingos. Então, eu queria, nesse momento, agradecer imensamente a participação no programa, agradecer a paciência dos ouvintes estarem nos ouvindo, né, de estarem acompanhando o programa. A Natália, no Recife, um grande abraço, Natália, né, e obrigado pela tua participação, Fabiano. Sempre um prazer discutir com o Alex, né? O Alex tem uma experiência muito grande, tanto na parte do direito como na parte do controle jurídico da prefeitura, onde já atuou, e é uma pessoa com uma grande experiência no poder público. Então, sempre é um aprendizado. E, na verdade, não vou abrir mão aqui de defender o trabalhador, né? Esse é o meu foco, né? Vou estar sempre do lado do trabalhador, vou estar sempre do lado de quem está, nesse momento, em desigualdade com o poder econômico, o poder de pressão do patrão, né? Do dono do empreendimento, do empregador. Nesse momento, eu defendo a necessidade de equipararmos as forças para que possa ter exatamente essa negociação. Não existe negociação entre desiguais, né? Nesse momento, nós não temos igualdade nessa relação de patrão e empregado. Então, não sou contra a abertura do comércio nos domingos. Se os trabalhadores do comércio decidirem em assembleias, nós queremos trabalhar no domingo, eu serei alguém que vou estar ao lado do trabalhador. Não está aqui a contrariedade arbitrária com relação à abertura do comércio nos domingos. Os trabalhadores acharem que é bom para eles, bom, abra o comércio nos domingos. Agora, vou defender sempre a necessidade de um respeito à representatividade do coletivo dos trabalhadores. Muito obrigado, Fabiano, obrigado, Natália, obrigado aos amigos da Independente, um abraço, Alex, e um grande abraço a todos os ouvintes que tiveram a paciência de estar nos ouvindo até agora. Nós que agradecemos a presença do senhor, estamos sempre à disposição. Alex Schmidt e Sérgio Kinipó, vereadores do município de Lajeado, e este projeto que a tendência de ser votado daqui a 2 semanas, pelas informações que a gente tem, mas que, evidentemente, agora ainda está em tramitação e discussão.